do começo aqui de novo. Olá, amigos do programa Tocando Oculto, então eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo mais um título muito interessante, muito importante para vocês, sobre o que é a terapia regressiva evolutiva. Para muita gente isso pode ser novidade, mas para outras pessoas que já têm embasamento, já tiveram essa experiência com Oswaldo Shimoda e também com o Odair Campos, isso já é um fato, isso já é uma realidade. Então, agora eu trouxe dois nomes aqui muito importantes para vocês conhecerem. Então, quem ainda não conhece, vai ouvir um pouco do Oswaldo Shimoda e o Odair Campos, que falam sobre essa nova terapia, qual é a diferença que existe entre as outras terapias conhecidas, e aí a gente vai decorrendo no nosso papo, e nós vamos falar sobre essa nossa abordagem aqui muito importante, e agora é com nossos convidados. Seja bem-vindo, Oswaldo, seja bem-vindo, Odair. Ok, Fred, um prazer estar aqui com vocês, tá? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com todos aqui, agradeço essa oportunidade de divulgar melhor esse trabalho, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Oswaldo Shimoda, né? Sou terapeuta, psicólogo de formação e trabalhei como psicólogo no Hospital do Servidor Público do Estado, e aqui de São Paulo, e do ambulatório do Gabinete Secretário da Saúde, tá? Ambos do Estado de São Paulo, né? E trabalhei também como consultor do Sebrae, fui consultor do Sebrae, como psicólogo no curso de relacionamento interpessoal, né? E atualmente eu trabalho como terapeuta holístico, não é? No meu espaço holístico Renovação, não é? E atualmente eu estou trabalhando como terapeuta holístico, e sou o criador da TRE, que é a Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual, né? Venho trabalhando com essa nova modalidade de terapia desde 2006, a qual eu a criei, né, em 2006, e eu venho conduzindo no meu trabalho com regressão de memória mais de 50 mil sessões, as quais eu conduzi já no meu trabalho, né? Então, é um trabalho realmente empírico, né? Um trabalho onde eu venho desenvolvendo esse trabalho já desde 2006, nessa nova modalidade de terapia. E ministro também cursos de formação de terapeutas em TRE, né? Tanto presencial quanto online. Eu fico ministrando esse curso, que, aliás, tem uma nova turma que as inscrições já estão abertas. Eu aproveito aqui essa oportunidade para divulgar quem quer passar para essa terapia, né, ou seja, o curso de formação de terapeuta, as inscrições já estão abertas, ok? E por último, eu sou autor de 2 livros, né, Experiências de Regressão, a Terapia do Mentor Espiritual, e Ataque Espiritual, o Inimigo Oculto. Esses 2 livros, o leitor ele pode conseguir no site do Amazon, ok? Então, em breve, em resumo, essa seria a minha formação, né? Ok, então, legal. Obrigado, Oswaldo. E agora vamos ouvir um pouco do Odair Campos, que também trabalha no mesmo espaço, e um pouco de você, então, Odair, agora é contigo. Vamos lá. Boa noite, Fred. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos que estão presentes. Obrigado também pela oportunidade, Dr. Oswaldo Shimoda. Eu sou o Odair, também sou terapeuta, fiz parte da primeira turma do Dr. Oswaldo Shimoda, trabalho na linha da TRE, a Terapia Regressiva Evolutiva, a Terapia do Mentor Espiritual, que é uma abordagem, um método, né, terapêutico, diferenciada mesmo, no meu ponto de vista, porque o Dr. Shimoda ele procurou unir a ciência psicológica com a espiritualidade. Então, é um assunto que, ao mesmo tempo, é delicado, mas também é muito interessante, né? Ele traz toda uma bagagem de conhecimento como psicólogo, ele consegue aplicar isso nos pacientes, consegue passar isso para nós como alunos, e agregou a questão da espiritualidade, né? Então, acho que hoje o tema central que nós vamos falar é a figura do mentor espiritual, quem são os mentores, como eles agem em nossas vidas, né? Como eles
nos orientam, nos protegem. Vamos quebrar um pouquinho aí de tabu do que as pessoas imaginam o que é o mentor espiritual. Mas é isso. Sou bacharel em Direito, então, na verdade, foi uma opção minha, realmente, ser um terapeuta holístico nesta abordagem. Eu tenho outras formações, fora bacharel em Direito, também tenho a graduação em Administração, faço essa parte aqui no espaço, né, a parte administrativa, então, as pessoas que acabam fazendo contato conosco aqui no espaço, eu sou a pessoa que ela vai conversar, que ela vai tirar suas dúvidas, e quando me sobra tempo, eu realizo os meus atendimentos e faço com muito gosto, com muito prazer. Mas é isso. Esse sou eu. O Fred, uma pequena observação aí, é importante ressaltar que o Odair, ele é da minha primeira turma, né, que se formaram nesse curso de formação de terapeutas, realmente foi a primeira turma, né, faz mais de 15 anos aí, e realmente ele, dos terapeutas que se formaram comigo, é sem dúvida alguma a pessoa que mais entende, né, dessa terapia, dos alunos que se formaram comigo, realmente a pessoa que está bastante inteirada desse trabalho da TRE. Então, faço questão de ressaltar aqui, tá? Ele realmente é um grande colaborador aqui nosso, aqui do espaço, tá? E realmente a gente vem, né, nesses 15 anos trabalhando juntos, e sem dúvida alguma ele está bem inteirado sobre essa terapia. E é ele que é linha de frente aqui, no sentido de agendamento de consultas também, como também trabalhando como terapeuta aqui nessa abordagem, ok? Legal, beleza, então. Ô, Shimoda, então a gente está com o contato de vocês aqui, ó, na tela aparecendo os telefones, o espaço holístico renovação.com.br, e quem quiser depois fazer esse contato já está. E durante a apresentação de vocês eu vou colocando os banners para as pessoas irem se adaptando, né, e irem anotando isso também. Bom, gente, então vamos começar com o tema, né, afinal de contas, o que é essa terapia regressiva evolutiva? Ok, vamos lá. Olha, gente, a TRE, né, a terapia regressiva evolutiva, o subtítulo é a terapia do mentor espiritual. Na verdade, essa terapia eu a criei em 2006, né, então já fazem 15 anos, né? Essa terapia, ela na verdade, é um método terapêutico, tá, de autoconhecimento e cura, que busca unir a ciência psicológica e a espiritualidade. O que seria isso? O que é ciência psicológica e a espiritualidade, né? A ciência psicológica, essa terapia, ela busca trabalhar, ou seja, tratar dos traumas, dos problemas psicológicos, tá? Oriundos de traumas psicológicos, seja desta vida. Quando eu falo desta vida, eu me refiro à infância, nascimento, útero materno, ou de outras vidas, né? As vidas passadas, né? Então, essa terapia, ela integra, quando eu falo de ciência psicológica, eu me refiro, ela se utiliza de técnicas psicanalíticas, né, para tratar desses traumas psicológicos, né, que provocam, por exemplo, fobias, depressão, transtorno do pânico, TOC. TOC é transtorno obsessivo compulsivo, que, aliás, com essa pandemia, né, com a questão da higiene, né, higiene pessoal aí, tem agravado muito as pessoas que sofrem de TOC. Só aquelas pessoas que sofrem de TOC sabem, né, do quanto essa pandemia tem realmente intensificado muito essas pessoas com problema de TOC, a tal da mania de limpeza, né? Então, quem sofre de TOC, mania de limpeza, certamente com essa pandemia, com a questão da higiene, né, do lavar as mãos e tudo mais, isso tem agravado, né, digamos assim, tem acirrado muito esse transtorno obsessivo compulsivo dessa mania de limpeza, né? Ou mesmo aquelas pessoas que não querem encostar no outro, ou não pode você encostar, porque é uma agressão, é um problema. Isso está tão embutido já. Sim, isso. Muita gente. Sim, quem tem problema.
sim, que tem problema de relacionamento interpessoal, né? E isso tem agravado muito essa questão do se isolar, né? De não se interagir com as pessoas. Eu acredito que isso tem se intensificado muito esse tipo de problemas, né? Então, a TRE, ela busca integrar esse lado psicológico, ela trata dos problemas psicológicos, ou seja, dos traumas, né, que provocam essas doenças que eu falei, fobia, depressão, síndrome do pânico, e também ela trata dos problemas físicos, né? Problema físico seriam o quê? São aqueles problemas, por exemplo, aquelas dores inexplicáveis, como enxaquecas, né? Quem sofre de enxaqueca, essas dores de cabeça intensas, né, sabe muito bem o que estou falando aqui, né? São aquelas dores, por exemplo, também aquelas dores que migram no corpo todo, né? Eu falo, até brinco que aquelas dores que a pessoa, as dores que tem perninha, né? Que fica, ora você sente dor aqui nas costas, ora na região lombar, né? Ora no braço, as dores vão migrando, parece que tem perninhas, né? Essas dores inexplicáveis, né? E que são refratárias aos tratamentos médicos convencionais, que não respondem bem ao tratamento médico convencional, a TRE realmente ela é bastante indicada, né? Então, nós temos também as doenças autoimunes, né? Nós temos mais de 50 tipos de variedades de doenças autoimunes. O que seriam essas doenças autoimunes, né? Aquelas doenças provocadas pelo próprio sistema imunológico do paciente, que os anticorpos combatem o próprio organismo do paciente, atacando suas células, seus órgãos, né? Então, nós temos mais de 50 variedades de tipos de doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, né? Por exemplo, colite ulcerativa, vitiligo, que é problema de pele. Acho que quem tem vitiligo sabe disso, né? Então, tem várias doenças autoimunes que o próprio sistema imunológico agride o próprio paciente. Então, essas doenças, né, que muitas vezes não respondem bem aos tratamentos médicos convencionais, essa terapia ela é bastante indicada, tá? E, por último, os problemas de ordem espiritual, tá? Ou seja, problemas de causa espiritual. O que seriam esses problemas? São aqueles pacientes portadores que nós chamamos de obsessão espiritual. O que seria obsessão espiritual? São a atuação negativa, né, dos seres espirituais que atuam negativamente, provocando inúmeras doenças e problemas, dos mais diferentes tipos de problemas, na vida do ser humano, né? Então, essa terapia, sem dúvida alguma, ela integra a ciência psicológica, né, com as técnicas psicanalíticas e com a espiritualidade, que seria a atuação negativa dos seres espirituais, provocando inúmeros problemas nos seres humanos, né? Inclusive, são problemas, muitas vezes, inimagináveis aos olhos de uma pessoa incrédula, ou uma pessoa cética, por exemplo, são inimagináveis mesmo, né? Porque eles se aproveitam da condição de invisibilidade para prejudicar o ser humano. Então, é importante ressaltar aqui que essa terapia, ela defende um novo modelo, um novo paradigma, né, de tratamento que integra o ser humano, trata o ser humano no todo, que é mente, corpo e espírito, né? O que não ocorre, por exemplo, com a psicologia e a psiquiatria tradicional, que lidam apenas com o aspecto psicológico e físico, desconsidera o aspecto espiritual do ser humano, não tratando. Então, a TRE é realmente uma nova modalidade de terapia que trata o ser humano em sua totalidade, tá? Por isso que é uma abordagem holística, né? Então, isso é importante esclarecer aqui nessa explicação aqui, né? Então, eu quero... Pode falar, Fred. Não, é legal isso que você falou, porque a gente tem visto que a medicina convencional tem dividido e bipartido o ser humano em partes, até hoje, e tratando especificamente de uma parte da pessoa, quando, na verdade, ele é um todo, né?
E isso que você falou, ele faz sentido no sentido de você tratar os efeitos colaterais, muitas vezes, do problema. Né? Sim, é o que acontece. Sim, Fred, você me permite uma explicação muito importante de quais são os pacientes que vêm nos procurar aqui no nosso espaço. Isso é importante esclarecer aqui, tá? Normalmente, esses pacientes que vêm nos procurar, já passaram por todo tipo de tratamento, tá? Desde aquele tratamento convencional, né, desde com psicólogo, psiquiatras, né, convencionais, até mesmo centros espíritas, né? Então, eu vou te dar um exemplo bem assim, prático, né, para você entender. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você sofre de depressão, tá? Depressão que é considerado, né, o mal do século, né? Hoje, pela própria Organização Mundial da Saúde, nós sabemos que a depressão realmente hoje é considerado o mal do século, que eu chamo de doença, enfermidade da alma, né? Então, vamos lá. Uma pessoa que sofre de depressão, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar, né, um tratamento médico convencional, né? Vai procurar um psiquiatra, vai tomar um antidepressivo, ou mesmo vai procurar, né, uma psicoterapia convencional, né? Fazer um tratamento psicológico e o tratamento medicamentoso, tá certo? O que acontece? Quando a pessoa, eu costumo dizer, né, quando a causa do problema do paciente é psicoespiritual, o que é isso? O paciente sofre a causa tem um problema psicológico e agravado por uma interferência espiritual, né? Aqui que eu falei, paciente portador de obsessão espirítica, né? Então, ela tem uma dupla causa, é psicológico e espiritual. O que acontece? Qual é a trajetória desse paciente antes de procurar a TRE? Vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, toma medicação, mas não responde bem ao tratamento médico, como eu falei, aqueles pacientes que sofrem de uma depressão refratária, né? Ela não responde bem ao tratamento médico convencional. Faz 2, 3 anos, toma medicação e a depressão não resolve. Faz psicoterapia, realmente ela é refratária a esse tratamento médico, psicológico e médico, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai procurar, então, um centro espírita. Só que no centro espírita, eles vão tratar apenas do espiritual. Então, se você passa por um tratamento centro kardecista, por exemplo, você vai fazer um trabalho de desobsessão. Só que essa pessoa sofre também de um trauma psicológico, né, oriundo, muitas vezes, de outras vidas. Eu sempre costumo dizer que um trauma psicológico advindo de uma outra vida pode ser tão ou mais devastador que um trauma adquirido aqui na vida presente. Então, se a pessoa tem um problema de ordem psicológico e espiritual, não adianta só procurar um tratamento medicamentoso, né, na base de antidepressivo, ansiolítico, e mesmo um tratamento psicológico, e ao mesmo tempo, quando a pessoa passa para o centro espírita, não adianta só tratar do espiritual se não trata do psicológico, né? Então, os centros espíritas, eles não tratam dos traumas psíquicos, dos traumas oriundos desta ou de outras vidas. E no tratamento médico convencional, não trata do espiritual. Então, fica um tratamento capenga, né? Então, o que acontece? Se não tratar o psicológico, ou seja, os traumas psíquicos, né, agravados pelos obsessores, que potencializam, que se aproveitam desses traumas psicológicos do paciente para agravar o problema dele, não adianta, se não fizer esse tratamento em conjunto psicológico e espiritual, certamente o resultado não vai ser satisfatório. Então, a TRE, ela defende uma nova modalidade de terapia, uma nova abordagem, um novo paradigma que vê o ser humano no seu todo, né? Em sua totalidade, que é mente, corpo e espírito, né? Parece que essa visão parece ser, para uma pessoa leiga, uma coisa assim, banal, mas não é. Quando você vê o ser humano no seu todo e você o trata, né, em sua totalidade, a abordagem de tratamento é outra também. É um outro tipo de abordagem. Tá? Oswaldo,
E uma dúvida, por exemplo, nos dias atuais, onde a gente tem essa pandemia vindo a todo vapor aí, devastando muitas cabeças que já não eram muito boas, por exemplo, a gente tem um resultado, você deve ter visto aí, através dos seus estudos também, que deve ter aumentado muito mais esse número de pessoas perturbadas. A gente não sabe se as pessoas estão perturbadas porque elas já não têm uma cabeça muito boa ou porque realmente estão mais obsediadas, ou as duas coisas. O que você tem percebido neste momento de pandemia mais acentuado? Olha, Fred, em primeiro lugar, é importante esclarecer isso, né? Acho que não sou eu, mas todos os profissional da área de saúde, né? Seja saúde mental, saúde física, né? Tem percebido isso, né? Que com esse isolamento da pandemia, né? Isso tem obrigado as pessoas a ficarem mais tempo no convívio familiar, né? E o que acontece quando a pessoa ela fica mais tempo no convívio familiar do que antes da pandemia, né? Antes da pandemia você tinha o seu trabalho, né? Os seus filhos iam para a escola, né? A sua esposa também trabalha, cada um tem sua atividade, só que agora, com a questão do isolamento, isso obrigou todos a conviver mais com a família, até de uma forma mais tempo, né? Até 24 horas. E isso, obviamente, isso intensifica os conflitos, né? A gente sabe disso, né? Que vai intensificar, o convívio intensifica os conflitos, né? Então, nesse aspecto, eu posso dizer que isso agravou em muito, né? Inúmeros problemas na vida das pessoas, né? Além da questão financeira também, né? Então, tudo isso, nós observamos aqui que a busca por essa terapia, não só essa, mas outras modalidades de terapia, tem se intensificado muito por causa do acirramento da ansiedade, da depressão, né? Principalmente a ansiedade, né? A questão do isolamento, da solidão, né? Da rejeição, né? Então, tudo isso tem agravado muito essa questão dos problemas que já existem, né? Já existiam antes da pandemia e que agora se intensificou, cada vez mais está se intensificando, né? Então, nós sabemos que não basta só essa questão da medicação, é importante, claro, eu não estou desconsiderando, né, a terapia medicamentosa, que a terapia com medicamento é necessário, porém não basta isso, né? É necessário a gente ir mais fundo, né, no psiquismo de profundidade. A gente precisa entender a raiz de tudo isso. Na verdade, é que nem transtorno do pânico. Transtorno do pânico, por exemplo, que hoje como diz, a doença da modernidade, né? Por que hoje, né, tem mais gente com transtorno do pânico? Na verdade, porque hoje vivemos num mundo, né, de muitas atribulações, né, de muitas tarefas, né, e uma vida muito estressada. Na verdade, o transtorno do pânico é resultado do quê? De um estresse. E esse estresse é um gatilho que desencadeia algo do passado desse paciente, que estava reprimido no inconsciente. Por isso que vocês podem observar que, dando esse exemplo, transtorno do pânico é o que mais eu venho atendendo aqui no consultório, né? Transtorno do pânico é um gatilho desencadeado por uma situação de estresse. Que tipo de estresse, né? Divórcio litigioso, agora com essa questão da pandemia, né, do isolamento social, de você não poder sair de ter uma vida normal, não é? Então, essa questão também do desemprego, né, essa questão financeira, são gatilhos que desencadeiam algo em você que estava reprimido no seu inconsciente e está vindo à tona em forma de sintomas de pânico, né? Então, estou dando esse pequeno exemplo para mostrar como é que funciona a TRE, né? Tem gente, por exemplo, com transtorno do pânico, só para te dar um exemplo, né, como é que funciona essa questão do transtorno do pânico. Uma vez um senhor me procurou, né, ele veio com o filho dele, ele desencadeou a primeira crise de pânico quando ele foi pedir carona por um motorista lá da van de uma indústria farmacêutica, né? Ele era representante de uma indústria farmacêutica. E o carro dele estava na concessionária e ele foi pedir para o motorista da van, lá da empresa, né, da indústria, se podia dar uma carona para ele, para trabalhar aqui no São Paulo. Ele é do interior de São Paulo. E o motorista da van falou, olha, as cadeiras já estão todas
preenchidas, né? Eu não tenho mais vaga. E se eu levar você, a polícia rodoviária vai me multar na rodovia, né? Eu não posso te levar, não tem mais vaga, né? Aí ele pediu para ele quebrar esse galho, porque ele tinha uma reunião muito importante aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Ele falou, vamos fazer o seguinte, então, se você não se incomodar, você vai lá no porta-mala da van. Aí ele falou, porta-mala da van? Poxa, mas que coisa chata, né? Mas eu não tenho mais lugar para você sentar, aqui está tudo preenchido. Eu só tenho essa forma. Então ele não teve outro jeito, ele aceitou. Aí quando ele entrou no porta-mala da van, quando ele sentou, estava cheio de caixote de papelão e estava tudo amontoado, os caixotes, né? Estava bem espremido. E aquele dia lá era um dia de verão, muito calor, né? E ele ficou espremido e meio escuro, abafado, né? No porta-mala da van, e pegou a rodovia. E quando chegou na rodovia, ele começou a ter sudorese, né? Sensação de um aperto aqui no peito, não é? uma dor aqui no peito, e suor, ele suava, e falta de ar, ele não conseguia respirar direito. Ele achou que ia ter um infarto lá no porta-mala da van, que, aliás, esse é um principal sintoma, quem sofre transtorno de pânico, a sensação de morte iminente, né? Como ele sentia uma forte aperto aqui no peito, uma dor no peito, ele achou que ia ter um infarto naquele porta-mala. Ele começou a bater, né, esmurrar o porta-mala para o motorista parar. O motorista parou no acostamento, né? Então o que aconteceu? Todo mundo desceu para ver o que aconteceu. Ele estava pálido, né, todo branco, né? E o motorista da van falou, escuta, você quer que leve você no pronto-socorro? Você tá passando mal, tô vendo aí, né? Ele falou, não se preocupe, vamos fazer o seguinte, você me deixa que eu não vou mais para a reunião, eu não tô passando bem. Aí, como ele não queria, ele queria voltar para casa, né? Porque ele já não tinha mais condições de trabalhar. Aí ele pegou a rodovia do outro lado, ele pegou o ônibus e ele voltou, né, para casa dele. E desde então, ele começou a ter sucessivas crises de pânico, né, de transtorno de pânico. E aí o que aconteceu? Ele veio me procurar com o filho dele. A gente sabe que quando a pessoa começa a ter as primeiras crises de pânico, começa a ter outros tipos de fobias, né? Agorafobia, por exemplo, né, medo de sair em lugares, espaço aberto e ter uma crise. Por exemplo, ele não pegava mais o carro dele, porque ele tinha medo ao dirigir, ele ter uma crise de pânico, né, no meio, por exemplo, de um trânsito. Então ele não pegava mais carro. Quem dirigia o carro era o filho dele. E o filho dele que o trouxe até meu consultório, né? Então, fizemos nossa primeira sessão de regressão de memória. Ele se viu, né, deitado num lugar, né, almofadado, né, escuro, né, estreito e abafado. E aí, quando eu falei para ele, né, onde que ele estava deitado, ele não sabia dizer. Mas aí ele pegou a mão dele e começou a fazer com a mão, ele sentia em cima que tinha uma tampa almofadada também. Eu já logo deduzi que era um caixão, né? Um caixão. E aí ele intuiu que estava dentro de um caixão, né? Pedi para ele regredir antes dessa cena do caixão. E o que aconteceu? Ele teve um infarto fulminante, era uma vida passada dele, de uma época antiga, né? Onde ele teve um infarto, e a gente sabe que naquela época a morte clínica era quando a pessoa ela morre por parada cardiorrespiratória. Hoje é morte encefálica, né? Morte cerebral. Mas na época era morte cardíaca, morte cardiorrespiratória. Então, como o coração dele parou de bater, ele foi enterrado, só que no caixão ele viu que o coração voltou a bater. Né? Quando o coração voltou a bater, ele, né, ficou desesperado, né, e acabou morrendo por asfixia dentro do caixão. Pois bem, ele entendeu de onde veio aquela crise de pânico. Aquele ambiente da van era uma situação similar, foi um gatilho que desencadeou a experiência traumática da forma como ele morreu naquela vida passada, naquele caixão. Ele morreu por asfixia. E aqueles mesmos sintomas do pânico, que é taquicardia, aperto aqui no peito, né, falta de ar, né,
todos esses sintomas foram sintomas que ele sentiu na experiência da forma como ele morreu na vida passada. Então, a van foi um gatilho que desencadeou aquela experiência traumática da forma como ele morreu e veio à tona. Desde então, as crises se continuaram, né? Foi a partir daí, quando ele tomou essa consciência, né, ele viu o problema dele agora mais bem compreendido, sobre uma outra ótica. Ele ressignificou o problema dele. Ressignificar significa você entender melhor de onde vem essa primeira crise de pânico, né? E ele passou a não mais ter esses sintomas. Ou seja, na semana seguinte, quando ele veio me procurar, ele veio ser um filho, né? Eu perguntei para ele, cadê o motorista particular? Até brinquei com ele, né? O seu filho, cadê o seu motorista particular? Ele falou, Oswaldo, é impressionante. A semana toda eu não tive nenhuma crise de pânico, né? Eu falei para ele, olha, calma, ainda é muito prematuro a gente falar alguma coisa, vamos continuar com a terapia, vamos ver se você passa a não ter mais essas crises de pânico, né? E realmente ele não teve mais a crise de pânico. Depois de um ano, ele me mandou um e-mail me falando que ele nunca mais teve as crises de pânico, né? Então, ele entendeu de onde veio a crise de pânico. Isso que eu falo aqui, isso aí, na verdade, não é mágica, tá? É um conceito psicanalítico. Freud falava. Oswaldo, desculpa eu te interromper, mas só para te dar uma parte sobre isso, porque eu lembro que a minha mãe, eu sempre sonhava que eu estava tirando grandes catarros de mim, né? Mesmo depois de grande, sonhava isso. E eu era para ter nascido dia 20 e poucos de junho, não lembro exatamente se é 26 e tal. Eu até me chamar, acho que Pedro, ou João, acho que sempre me chama Pedro. E aí, na verdade, eu acabei esticando isso, nasci tirado à força dia 3 de julho. E aí, eu já estava roxo, né? Eu acho que sim. Eu já estava roxo, até o médico falava assim, olha, dona Hermínia, ou a senhora sobrevive, ou o seu filho. Os dois vai ser meio difícil sobreviver. Aí eu sei que depois, não sei lá que cargas d'água aconteceu dentro do quarto do hospital, e entrou uma outra equipe médica, e tiraram aquela equipe, colocaram outra, e o cara salvou minha mãe e eu. Mas eu já estava roxo já não estava nem respirando direito. Eu nem chorei, para você ter uma ideia. Então, eu quando cresci, me lembro de ter sonhado muitas vezes tirando catarros, né? E, assim, são grandes tuchos de catarro. E eu falava isso para minha mãe. E minha mãe, quando falou assim, olha, isso provavelmente deve ter vindo da época, né? Eu me lembrei que essa história, que é da dificuldade em que eu vim para o mundo, eu estava cheio de catarro, de mucos, né? E aí eu me lembro de, então, é o que você falou, quando a gente faz a associação do porquê isso acontece, o sonho até para. Eu nunca mais sonhei com isso depois disso. Você entendeu, minha mãe falou, olha, pode ter sido... eu entendi por que eu sonhava com aquilo, e eu não sonhei mais com isso, de ter tirado mais um catarro de mim, né? Para poder respirar. É engraçado o que você falou, porque na medida que você conhece a causa, você deixa de experienciá-lo novamente. É verdade, Fred, é muito bem colocado a sua parte, essa experiência, essa vivência pessoal que você teve. Veja você, né, quando sua mãe te falou, né, o porquê que você sonhou tirando esses catarros, né, você entendeu de onde vem, né, esse sonho que você teve, não é isso? Então, é isso que, na verdade, isso não é mágica, isso é importante esclarecer aqui. Quando eu falei que a TRE, ela une a ciência psicológica e a espiritualidade, é nesse aspecto. O que é ciência psicológica? A TRE, ela se utiliza de conceitos e técnicas psicanalíticas. Você me permite fazer uma pequena digressão para vocês entenderem um pequeno histórico bem resumido aqui? É o seguinte, na verdade, é importante esclarecer aqui para os ouvintes dessa live, né? A TRE, na verdade, ela se utiliza de dois, eu falo que são os dois gênios da humanidade, né? Que foi Freud, né, o mestre de Viena, o pai da psicanálise, e Kardec, né? O Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome dele. Kardec era o codinome dele, na verdade, mas o nome dele era Hippolyte Denisard Rivail, né? Esse pedagogo francês, né, da mesma forma que eu costumo dizer Freud, no meu entender, né,
ele foi o grande gênio da humanidade, o grande desbravador. Ele desvendou, né, os mistérios da mente humana, abrindo a caixa preta da mente humana, estudando e tratando, né, o inconsciente, né? E da mesma forma, o Kardec, não é? Ele foi o grande desbravador do mundo invisível dos mortos, né? Ele desvendou os mistérios do mundo invisível, né? Investigando e tratando a atuação negativa dos seres espirituais que provocam inúmeros problemas em nossas vidas. Eu estou falando desses dois gênios para você entender, né? A TRE, ela se baseia justamente nesses dois grandes gênios da humanidade, tá? Freud, no meu entender, ele foi um grande gênio na época, né, quando ele estudou os pacientes dele, e ele viu que todos os problemas dos pacientes, as neuroses deles, né, eram frutos de traumas experienciados na infância desses pacientes e estavam reprimidos no inconsciente. Quando Freud abriu a caixa preta da mente humana, desvendando, né, estudando e tratando o inconsciente, ele entendeu o porquê que esses pacientes tinham, né, esses sintomas da depressão, da ansiedade, né, e assim por diante. Só que a grande questão de Mestre de Viena, eu costumo dizer que Freud, apesar da sua genialidade, ele se limitou apenas a buscar o trauma psíquico apenas na infância. Tanto que ele entrou em atrito com um discípulo dele, Otto Rank, que é um psicanalista também, e principalmente quando o Otto Rank, ele publicou o livro dele, O Trauma do Nascimento, em 1924, Freud rompeu as relações com esse discípulo, porque ele não acreditava que o trauma pudesse vir, não é, do nascimento também, ou seja, não só nascimento, mas também do útero materno. Freud achava que o trauma só vinha da infância. Então, nesse sentido, ele se limitou muito na origem, né, na busca do trauma psíquico. Ele achava que só vinha da infância, e não do nascimento, muito menos do útero materno. Então, no século XX, surgiu um outro gênio, que eu considero um grande gênio, que eu fui aluno dele, discípulo dele, Dr. Morris Netterton, que é um psicólogo norte-americano, PhD em psicologia. Eu fui aluno dele. Dr. Netterton, no meu entender, ele deu um passo à frente de Freud. O que ele fez? Ele dizia, né, que um trauma não só vinha desta vida, ou seja, infância, nascimento e útero materno, como também, sobretudo, de outras vidas. Ele dizia para a gente que um trauma causado por uma vida passada pode ser tão ou mais devastador que um trauma adquirido aqui nesta vida. Em outras palavras, Dr. Netterton, quando eu falo que ele deu um passo à frente de Freud, o que ele fez? Ele simplesmente foi além de Freud quando ele disse que o trauma não só resulta desta vida, mas sim de outras vidas. Em outras palavras, ele inseriu a tese da reencarnação dentro da psicoterapia. Ele foi o grande responsável por ir além de Freud. Então, nesse sentido, ele deu um passo à frente de Freud. Oswaldo, só uma questão junto que eu acho que é importante aí também. Pode ser, até essa questão que você acabou de falar, isso pode até ser considerado por muitas pessoas que não gostam de sexo ou têm medo de fazer sexo, né? Realmente por uma questão de tantas outras encarnações passadas serem violentadas, serem abusadas, ou serem maltratadas, ou serem espancadas, enfim. Então, eu acho que talvez essa linha de outras encarnações passadas, com esse acúmulo de experiências negativas, tragam para a atualidade muita gente problemática ainda, né, nessa questão. Então, muita gente ainda tem muitos fantasmas nessa questão. Eu sei que por mais que a gente já esteja num mundo muito mais globalizado, todo mundo fala abertamente, faz piada com isso e tal, a gente ainda tem um tabu muito grande, que é o próprio sexo. Tanto isso é verdade, que a gente vê que ainda hoje você tem censuras com o corpo, você tem censuras
nas ideias, nas intenções e tal, porque o ser humano ainda é muito primitivo sexualmente, querendo ou não. A verdade é essa, vocês como terapeutas sabem o que eu estou dizendo, e isso talvez ainda se arraste por mais tempo, né? Porque ainda é um problema para muita gente. E ainda as pessoas podem falar, pô, mas por que será que ela não gosta, ou ele não gosta, né, de tal, e a gente dá toda a liberdade e tal, e a pessoa tem esses limites. Talvez essa questão da terapia possa trazer essa luz aí no fim do túnel, né, para muita gente, né? O que vocês acham? Fred, o Odair e o Oswaldo. Sim. Oi, Fred, a sua fala ficou um pouco picotada, eu acho que houve um bloqueio na sua linha. Realmente eu não escutei direito o finalzinho, você pode repetir, por gentileza? Claro, tudo bem. Eu falei que talvez por esses motivos todos de outras encarnações passadas, as pessoas terem sido abusadas, violentadas, maltratadas, enfim. E essa carga tenha vindo para esta encarnação, mesmo com toda a globalização, né? Sim. Hoje a gente faz piada, a gente brinca, todo mundo é muito livre no assunto, mas ainda hoje o corpo é um tabu, o sexo é um tabu, ninguém discute isso livremente, tem muitas regras, muitos modelos ainda construídos ainda que são imperativos e tal. Talvez a terapia que vocês mostram aí, talvez isso faça ser revelador para muita gente e liberte-os por uma questão que é a poder amar de verdade, porque tanto se fala da palavra amor, tanto se canta isso, tanto se escreve sobre isso, mas tão pouco é entendido sobre isso. Isso que a questão é essa, desvincular o sexo do amor, mas também pode se juntar os dois para que a coisa cresça e afloresça, né? Então eu queria ouvir de você, Odair, e de você, Oswaldo, um pouco sobre essa questão também. Sim, sim. A questão, o Fred, a questão sexual que você está abordando aí, aliás, não é só a questão sexual, mas é sexual sobretudo, né? Por exemplo, né, muitas mulheres, né, que sofrem. Ele caiu aqui, eu acho que ele caiu. Pronto, daí caiu voltou. A conexão. Pode falar, Oswaldo. Depois o Odair fala. Depois vou dar espaço para o Odair falar, só para complementar aqui bem rápido, tá? A questão você falou do lado sexual, o Fred, só antes de você falar, de eu explicar essa questão, se me permite, só para terminar meu raciocínio, para vocês entenderem aqui, os participantes da live, qual é realmente a verdadeira, digamos assim, a eficácia dessa terapia em vários tipos de problemas, né? Eu estava falando em relação a Freud, depois eu falei do Dr. Netterton, para mostrar para vocês o seguinte, tá? O Dr. Netterton, apesar de ser um grande gênio, né, ele inseriu a tese da reencarnação. Aliás, o Chico Xavier, em janeiro de 1977, o Chico fez a seguinte declaração pública, né? Cremos que a psicanálise, unida à ideia reencarnacionista, é, sem dúvida alguma, a terapia desejável dos nossos tempos. Quando o Chico Xavier, né, disse em janeiro de 1977 que a psicanálise unida com a reencarnação será, sem dúvida alguma, a terapia desejável em nossos tempos, ele estava se referindo justamente a essa terapia que esse americano criou em 1967, que é a terapia de vidas passadas, que integra a psicanálise, ou seja, a técnica psicanalítica que eu acabei de falar agora, né, com relação a você recordar suas vidas, seu passado, para você elaborar, você entender, ressignificar e com isso se libertar do seu problema, né? Então, o Dr. Netterton, ele uniu a psicanálise, né, com a tese reencarnacionista, quando ele diz que o trauma de um problema deriva também de outras vidas. Então, eu acho que essa declaração do Chico Xavier realmente foi uma declaração profética,
realmente é o que está acontecendo. Porém, o Dr. Netterton, ele se limitou apenas a tratar dos problemas psicológicos dos seus pacientes e relegou a segundo plano os problemas de ordem espiritual. Então, o que ele fazia? Quando ele percebia que os pacientes dele estavam sendo obsediados pela atuação negativa dos seres espirituais das trevas, ele encaminhava esses pacientes para uma amiga de confiança, uma sensitiva, se chamava Rosalind Brauer. Ele encaminhava, ele não tratava esses pacientes cuja causa era espiritual. Ele só tratava, como psicanalista que ele era, ele só tratava dos problemas psicológicos e relegou a segundo plano o aspecto espiritual dos pacientes. A TRE, criada por mim em 2006, dá o passo à frente do Dr. Netterton, tratando não só dos problemas psicológicos, tá, físicos e espirituais. Tá? Eu acredito que nesse aspecto a TR é uma terapia muito mais completa, que vem realmente a fechar essa questão do ser humano como um todo. Tá? Isso eu quero deixar bem claro aqui, para mostrar para vocês, tá, que existe lá o problemas de ordem psicológico, físico e espiritual. Tá? É uma pequena digressão que eu fiz para vocês entenderem, tá, que realmente essa terapia, realmente ela defende uma nova modalidade de terapia, um novo paradigma, um novo modelo de tratamento. Tá? Você quer falar? Eu vou dar espaço para o Dair para abordar o que ele está falando, por gentileza. Por favor, Dair. Eu prometo que eu vou ser bem rapidinho, tá? Não vou atrapalhar o discurso, não. Fica difícil falar depois do mestre, mas eu vou tentar. Vamos lá. Não fugindo muito do tema, mas eu acho que é fundamental falar aqui sobre a questão da obsessão espiritual. Tá? O Dr. Shimoda está aí, ele pode me corrigir se for o caso, mas, salvo engano, Fred e a todos que estão nos ouvindo, 90%, tá? 90% das pessoas que nos procuram, a causa de seus problemas estão relacionados à obsessão espiritual. Pode ser uma obsessão espiritual pura, ou ela pode ser agravada por um distúrbio psiquiátrico, como o Dr. Shimoda relatou anteriormente. Mas por que eu quero falar da obsessão espiritual? E pegando um gancho que o Dr. Shimoda explicou, que alguns pacientes acabam tratando a questão da desobsessão em um centro espírita, por exemplo, tá? Onde só é visto o lado espiritual e não aquele lado mais psicológico. Então, existe uma falsa impressão de que resolveu o problema e não resolveu porque não trabalhou o ser humano num todo. A observação que eu quero fazer nós também realizamos o trabalho de desobsessão dentro da TRE, mas o nosso trabalho de desobsessão, eu vejo uma diferença que vem surtindo efeito fundamental. Um trabalho de desobsessão dentro de um centro espírita, ele é diferente do nosso trabalho de desobsessão. Mas diferente em quê? Já que nós estamos falando da questão da obsessão. O nosso objetivo aqui é fazer com que haja uma acariação, o encontro entre o obsessor e o obsediado. E por quê? E aí é que a coisa começa a ficar cada vez mais interessante. Fred, pessoal, ninguém tem obsessor de graça. Não existe isso. Ou isso está relacionado a erros cometidos no passado, ou também, e olha que interessante isso, pessoal, também está relacionado às nossas atitudes da vida atual. Ah, como assim? Eu posso ter um obsessor na vida atual, derivado da vida atual, sem sombra de dúvidas. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Todas as pessoas que estão intimamente ligadas em vícios, álcool, tabagismo, drogas,
sexo em excesso possuem obsessores por afinidade. Então, não é aquele obsessor inimigo de uma vida passada que veio cobrar a conta. Não. É um obsessor que ele se aproxima de nós por conta da energia que estamos emanando. Nós somos pura energia, nós somos vibração. Se eu frequento lugares onde a energia e a vibração ela é baixa, eu vou encontrar o meu mentor espiritual lá, gente? Não, não vou. Eu vou encontrar o quê? Seres trevosos que se alimentam daquela energia, que se alimentam daquela vibração. Então, quando um paciente nos procura, na entrevista de avaliação, que é a nossa anamnese, a gente vai fazendo perguntas chaves, e uma das perguntas é: como é o seu dia a dia? E aí algumas pessoas acabam escondendo, né, não contando toda a verdade para nós, mas ao longo da terapia isso é descoberto. Então, isso é muito importante. A diferença entre uma desobsessão dentro da TRE, que é o objetivo da acariação. E por quê? Eu já ouvi isso, Fred, pessoal, eu já ouvi que eu não posso, obviamente, afirmar e também não quero fazer nenhum juízo de valor, tá? O que eu vou dizer aqui é baseado na minha experiência clínica, é o que os pacientes me relatam. Vamos lá. Por que alguns centros espíritas não permitem que o obsediado tenha contato com o obsessor? Eles acreditam que vai acirrar cada vez mais os ânimos. Então, ao invés de fazer um trabalho de reconciliação, é mais fácil aquele que tem a mediunidade, que é o dirigente da casa, ou médiuns preparados para isso, é mais fácil pegar o obsessor à força e carregar para a luz. Ele vai voltar. E sabe por que ele vai voltar? Porque ele tem o direito de existir. Então, ele também tem o direito de cobrar de quem ele está obsediando e dizer o porquê que ele está ali. Então, dentro da TRE, a gente faz com que o paciente entenda o motivo da obsessão e ali ele tem a oportunidade, Fred, de pedir perdão, de se reconciliar, de entender o porquê que ele está sendo obsediado. Então, isso é muito importante. Obsessão, inimigo, erros cometidos do passado, o obsessor tem que cobrar conta e tem o direito de existir. Ponto. E nós temos a questão da obsessão espiritual, que é a questão da afinidade, as nossas atitudes na vida atual. Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas entendam dentro da TRE, tá, gente? É muito importante isso. Então, Odair, muito legal você colocar essa questão, porque isso mostra para todos que quanto melhor o filtro, quanto melhor o canal que você tem com a sua energia, menos aberturas e menos influências externas, né? E menos obsessores, claro. Tanto nessa existência quanto nas outras, né? Que você... Porque aí não há eco de energias, né? Para a obsessão estar contigo. Até eu fiz uma pergunta para vocês em off, que eu acho muito importante aqui para o pessoal também ver a diferença, né? Com relação àquele filme chamado Fragmentado, onde mostra exatamente... Fragmentado? Perfeito. Isso, fragmentado, né? Porque a gente nunca sabe se aquilo que aquelas vidas todas, aqueles seres todos que falam com ele, que são ele, na verdade um teatro da pessoa para trabalhar a sua própria maldade e se esconder atrás dos personagens que ele mesmo cria, ou se aquilo realmente são obsessores, né? Que estão ali ao redor, fortemente trabalhando em cima dele, e cada um atuando em momentos específicos, ou ainda as duas coisas juntas, né, trabalhando fortemente. Então, a gente que está do outro lado, que não conhece esses tipos de terapia, não sabe identificar. Vocês que mexem diretamente com isso, como é que vocês podem classificar pessoas que hoje já viraram até séries de canais aí específicas exatamente por trabalharem com essa questão, né, de terem vários personagens dentro de si trabalhando e acabam mostrando para a gente que somos múltiplos mesmo. Fred, pode falar, Odair, depois eu falo isso. Não, desculpa, eu vou só fazer uma colocação de uma forma mais simples,
mas, sem sombra de dúvida, depois do Dr. Shimoda, ele vai corroborar com a parte mais técnica, né? Porque eu acho que a gente acaba atingindo a todos de uma forma geral. Nós precisamos levar em consideração, Fred, tudo isso que você acabou de colocar. Nós precisamos analisar a questão de um problema psiquiátrico, sem sombra de dúvida, desvio de caráter. Nós precisamos levar em conta a questão da obsessão, e nós precisamos levar em conta as três situações em conjunto. E como isso é descoberto dentro da nossa terapia? Porque uma coisa que é muito interessante é assim, eu recebo ligações diárias, mensagens, que às vezes não é o próprio paciente quem procura pela terapia, é um parente, é um pai, é uma mãe, que começa a observar as atitudes do filho, da filha, do marido, da esposa, e passa a não entender. Aí as pessoas acabam dizendo que são o quê? São bipolares. Ah, eu fui diagnosticado com a bipolaridade. Tem hora que eu tô assim, tem hora que eu tô assado. Opa, calma aí. Vamos observar, então, quando isso ocorreu, né? Houve algum fator traumático? Não. Ok. É um desvio de caráter? Então, vamos analisar isso com mais calma. Agora, dentro da TRE, que aí nós temos a figura do mentor espiritual, que ainda não foi falado muito aqui, por conta do nosso tempo, mas, sem sombra de dúvida, é o foco principal. Por quê? Porque é o mentor, Fred e pessoal, é o mentor quem vai revelar ao paciente. É o mentor quem vai permitir que o paciente vivencie situações traumáticas. É o mentor espiritual que muitas vezes ele traz o obsessor para ter a reconciliação com o paciente. Então você percebe que é um trabalho em conjunto. Então eu costumo dizer que um obsessor espiritual ele tem uma vida útil. Como assim? Vamos lá, rapidamente. Primeiro, no meu ponto de vista, é uma briga completamente desleal, né? Porque você é atingido espiritualmente, e se você não tem uma certa mediunidade, você nem sabe de onde veio a bordoada. Essa é a grande verdade. Você é uma briga invisível, né? Mesmo que você está dando um tapa no vento, você não atinge. Agora, a recíproca não é verdadeira, porque eles nos enxergam. Então, eles nos conhecem, sabe do nosso cotidiano, sabe do nosso ponto fraco, aonde somos mais vulneráveis. Então, eles são ardilosos, sabe exatamente aonde atacar. Qual é o ponto, qual é o divisor de águas, tá? Que eu tenho percebido aqui na minha parte clínica, parte prática. O paciente ele vem aqui com 50 anos de idade, então ele passou uma vida inteira sofrendo, passando por problemas, e de repente deu um estalo nele, e ele acha que agora tudo aquilo que ele passou a vida inteira é de ordem espiritual. Pois muito bem, nos procura, e aí então ele faz a parte da regressão, somos o canal de comunicação com a espiritualidade, enfim, obteve sucesso, teve o contato com o mentor. E aí começa então as revelações. E esse é o diferencial, é o mentor espiritual que vai dizer o quê? O que você pode ou não saber, e como ele vai te mostrar isso, né? Só para dar um exemplo muito prático, que eu acho que é muito interessante aqui, eu já passo a palavra para o meu mestre, para o Dr. Oswaldo Shimoda, que é bem interessante. Uma paciente, ela nos procurou com poder aquisitivo muito alto, muito culta, era desembargadora, perdão, e ela virou para mim e falou assim, Odair, eu sou claustrofóbica. Eu falei, poxa, mas o que vem acontecendo, né? Ela pegou e falou assim, olha, eu não posso ficar em locais fechados, com pouca circulação, eu não posso. Ah, tudo bem. Ok, então vamos fazer essa parte da regressão. Fizemos a indução hipnótica, tudo direitinho, o mentor virou para ela e pegou e falou assim, irmã, a causa da sua claustrofobia advém de uma vida passada, e eu vou te dar duas opções. Ou você vai participar da regressão como coadjuvante,
Ou seja, você vai literalmente sentir na pele o que aconteceu na vida passada, ou eu simplesmente vou lhe mostrar como um filme. Você será a telespectadora daquilo que aconteceu contigo. O que você gostaria? E por que que ele fez essa pergunta? Porque ele sabia qual era a resposta da protegida dele e sabia que ela escolheria por ser uma telespectadora. Ela não estava preparada para sentir na pele novamente o que ela havia sofrido numa vida passada. E o mais interessante, que depois virou meme entre eu e ela, brincadeira, é que ela morava numa cobertura, Fred, pessoal, e no último andar do prédio, eram 25 andares. Aí eu falei, você tá de brincadeira? Você é claustrofóbica e mora na cobertura de um prédio, tendo que pegar elevador todos os dias? Aí sabe qual foi a solução dela? O motorista do gabinete subia com ela até a porta de casa e estava tudo certo. Mas por que eu contei essa historinha aqui? Eu contei essa historinha porque é o mentor quem decide. É ele que nos conhece. Se for revivenciar algo muito traumático e não for lhe ajudar, ele não vai liberar isso para ti. Ele não vai fazer com que você vivencie isso. Ele vai encontrar outras maneiras de te ajudar. Então, a TRE hoje, ela é uma terapia breve, não é mágica, breve e eficaz e muito segura. E essa segurança, ela vem exatamente por quê? Porque é o mentor que coordena toda a situação. Pronto, parei, doutor. Pode falar agora. Muito bom, Odair. Muito legal. Do Odair. O Fred, se me permite, você falou daquele filme Fragmentados, né? Esse filme norte-americano, é isso? Eu acho que é a produção, se não me engano, né? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza disso, mas acredito que sim. Era feito uma trilogia. O primeiro filme parece que era Corpo Fechado, que foi feito com o Bruce Willis há muito tempo atrás. Sim, Depois veio esse filme, Fragmentado, e por último veio um filme que ainda não vi, que é chamado Vidro, se não me engano. Certo. Então, eu não sei como é que se trata a abordagem no filme Vidro, mas esse do Fragmentado é realmente muito confuso, a trajetória. Então, como ficou muito banalizada essa questão, a gente nunca sabe exatamente o verdadeiro conceito do que se esconde por trás de tudo isso. Então, as pessoas podem simplesmente utilizar-se dessa questão de que está sendo obsediada e tal, e para isso ter a reverberação menos intensa, né, da responsabilidade. Quando, na verdade, pode ser até uma questão psiquiátrica mesmo, como vocês acabaram conversando. Então, eu queria ver de você, Oswaldo, essa questão, como é que vocês veem, analisam um filme desse, por exemplo? Então, Fred, é muito importante esclarecer o seguinte, tá? Na verdade, o termo fragmentado, na verdade, esse filme ilustra que existe realmente um transtorno psiquiátrico, né, que nós chamamos de TDI, abreviatura Transtorno Dissociativo de Identidade. Na década, se eu não me engano, de 80, nós chamávamos, né, transtorno dissociativo de identidade de transtorno bipolar, né? Transtorno bipolar. Então, depois passou a ser transtorno dissociativo, ou melhor, transtorno de múltiplas personalidades. Desculpa, estou me enganando aqui. Antes era transtorno de múltiplas personalidades. É aquela pessoa que ela muda de várias identidades, várias personalidades. Depois passou a ser chamado de transtorno dissociativo de identidade, né? É importante esclarecer o seguinte, tá? Existe uma linha tênue em você saber divisar. Tem coisa na vida que existe uma linha muito, muito fina, você saber divisar, por exemplo, o que é loucura, né? E o que é sanidade, né? O que é fantasia e o que é realidade, né? O que é teimosia e o que é persistência. Tem gente que acha que pessoa teimosa, ela nunca fala que é persistente, né? Aliás, ela nunca fala que é teimosa, ela fala que é persistente, né? Então, existe uma linha tênue na vida que às vezes é difícil você saber divisar. A mesma coisa da loucura, da sanidade, né? Então, o transtorno dissociativo de identidade dentro da psiquiatria é considerado como um transtorno psiquiátrico, né? Portanto, uma pessoa psicótica, né?
Porém, como eu falei, a linha é muito tênue, você saber divisar. Muitas vezes, esse transtorno dissociativo, na verdade, pode não ser, né, um transtorno psiquiátrico, né, um caso de surto psicótico, mas pode ser realmente um médium, né, que não é louco e que tem, ele incorpora várias entidades espirituais, né? Ou ainda, eu defendo uma tese aqui, né, depois de anos e anos de prática clínica, eu tenho uma tese que eu encaro assim, tá? O caso do transtorno dissociativo de identidade, que a psiquiatria rotula como um caso de transtorno psiquiátrico, né? Muitas vezes não é. Pode ser que essa pessoa, por exemplo, desse filme, é caso por caso, né, como diz o jargão médico, cada caso é um caso, mas pode ser que essa pessoa, ela traz várias identidades de outras vidas. Nós estamos aqui desempenhando papéis, o Fred, não sei se sabe disso. Por exemplo, nós não somos pais, estamos como pais, como pai, então, como mãe. Oswaldo, sim, mas, por exemplo, você não, por mais que você tenha 300 ou 400 encarnações passadas, sim, você assume a identidade de hoje Oswaldo Shimoda. Sim, você não se preocupa em assumir Maria Beatriz lá do século XIX, por exemplo, né? Então, assim, se isso fosse uma constância, seria uma grande bagunça. E isso seria até muito estranho de você poder, depois até de mensurar uma justiça, caso houvesse alguma consequência a respeito dos atos, né? Porque aí você não responde pela barbárie. Então, isso seria essa justificativa sua? Você foi o bárbaro, você foi pirata, e então você continua praticando esses males e fica tudo por aí? Tudo bem? Então, assim, a terapia, ela consegue responder a isso, por exemplo, se forem realmente obsessores, no caso, ela consegue fazer romper esse corte aí, ou se for vidas passadas entrando em cena e com muita força, juntando com obsessores, ele consegue interromper o fluxo? Ou não? Então, Fred, eu sempre costumo dizer que a experiência nos ensina, né? Eu já vi pacientes que trouxe uma vida passada, né, como cigana, né, uma jovem que veio aqui me procurar. Ela se viu como uma cigana e no começo eu achei que ela estava incorporando uma entidade espiritual cigana, porque inclusive ela mudou de identidade. Ela falava de uma forma bem sedutora, né? E não era a personalidade de hoje, percebia nitidamente isso. Quando eu achei que no começo era uma incorporação de uma entidade cigana, e não era. Era ela falando, trazendo uma vida passada em que ela foi cigana mesma. Só que era uma cigana muito sedutora, que seduzia os homens, inclusive homens casados, para que ela pudesse mostrar o poder de sedução que ela tinha em relação aos homens. E eu achei que no começo ela estava incorporada, e não estava. Aquilo era uma personalidade dela, de uma vida passada, que na regressão ela trouxe. Entendeu? Só estou dando esses pequenos exemplos, Fred, para mostrar aqui aos participantes dessa live, que realmente cada caso é um caso, como diz um sábio jargão médico, né? A gente não pode generalizar. Por isso que no meu curso de formação de terapeutas, o aluno ele aprende como fazer um diagnóstico diferencial. O que é um distúrbio psiquiátrico, propriamente dito, e o que é um desequilíbrio mediúnico. Nós precisamos saber diferenciar uma coisa da outra. Agora, bem da verdade, o Fred, quem realmente vai dar essa resposta, esse diagnóstico mais preciso, se é um distúrbio psiquiátrico, né, propriamente um quadro de loucura mesmo, ou se é realmente um desequilíbrio mediúnico, ou seja, a pessoa está incorporando, trazendo várias entidades, ou trazendo várias personalidades de uma outra vida. Quem sabe disso, na verdade, de uma forma mais precisa, é a figura do mentor espiritual. Então, se você me permite aqui, eu gostaria de explicar de uma forma bem breve aqui,
quem é a figura do mentor espiritual, tá? E o que essa terapia diferencia de outras modalidades de terapia? Mesmo na terapia do Dr. Netterton, a qual eu fui aluno, que ele é o criador da TVP, Terapia de Vidas Passadas, que ele criou essa terapia em 1967, na terapia de vidas passadas, do Dr. Netterton, é o terapeuta que conduz o processo terapêutico. Enquanto que na TRE, é a figura do mentor espiritual. É ele que conduz o processo terapêutico e não eu. Existe uma diferença muito grande entre o terapeuta descortinar o véu de esquecimento do paciente e o mentor descortinar. Existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque as pessoas acham que descortinar o véu é uma coisa fácil, não é não. E dependendo de cada paciente, se você discutir um véu com uma pessoa que ainda não está preparada para saber algo do passado, não sei se você sabe, Fred, que isso pode agravar o problema do paciente, pode agravar o trauma do paciente. Descortinar o véu de esquecimento não é um procedimento qualquer, banal, porque a palavra trauma vem do grego ferida. Então, descortinar o véu implica em remexer com feridas dolorosíssimas, antigas, de outras vidas. E se o paciente não estiver preparado para rever experiências dolorosas do passado, ao invés de ajudá-lo, pode agravar o trauma dele. Não é um procedimento banal, como muitos acreditam. Não é um procedimento qualquer. Então, o mentor é a figura-chave aqui nessa terapia. Então vamos lá, quem é o mentor espiritual? É um ser desencarnado, responsável diretamente pelo nosso aprimoramento espiritual. Ele é o nosso tutor. Ele responde diretamente pelo nosso crescimento espiritual. E nós somos tutelados dele. Então, se ele é nosso tutor, ele responde pelo nosso crescimento, ele é a pessoa, quando eu falo ele, eu quero deixar bem claro aqui aos participantes dessa live, que o mentor pode ser um mentor, pode ser uma mentora, ou pode ser mentores, né? Mas normalmente é um mentor, né? Então, assim, o mentor é a pessoa mais gabaritada, com mais autoridade para falar a respeito do paciente. Por quê? Porque ele é responsável pela evolução do paciente. Então, ele conhece profundamente o paciente. Então, ele é a pessoa mais indicada para falar a respeito do paciente do que eu. Eu tenho a humildade de reconhecer isso. Até eu faço sempre uma comparação. Eu hoje aqui, como terapeuta, eu faço sempre uma analogia. É como um piloto e copiloto. Por que o verdadeiro piloto é o comandante? Porque ele tem mais horas de voo do que o copiloto. Então, por isso que ele é o comandante. O copiloto, ele auxilia o verdadeiro piloto, que é o comandante, na condução da aeronave. Então, fazendo uma analogia a essa terapia, eu seria um coterapeuta na TRE, que vai auxiliar o verdadeiro terapeuta do paciente na condução do processo terapêutico. Então, o mentor espiritual é realmente a pessoa mais indicada para falar a respeito do paciente, e ele vai dizer realmente se o que o paciente apresenta é um distúrbio psiquiátrico ou é um distúrbio mediúnico. O mentor conhece muito bem o paciente. Então, eu costumo dizer que a TRE é uma terapia de precisão, é uma terapia personalizada, feita sob medida, porque para cada paciente tem o seu verdadeiro terapeuta correspondente, que é o mentor. Então, essa terapia diferencia, por exemplo, da terapia do Dr. Morris Netter, que criou a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, porque na TVP é o terapeuta que vai descortinando o véu. E eu pude perceber na minha prática clínica que eu ia descortinando, mas muitas vezes não chegava a lugar nenhum. Né? E o que acontecia? Teve uma paciente que me encostou na parede e ele falou: Oswaldo, hoje nós vamos para a 30ª consulta. Até agora, eu não descobri nem a causa, nem melhora do meu problema. Até quando que o senhor vai descortinar o véu do esquecimento do meu passado? Eu falei: eu não sei. Nós vamos fazer um trabalho investigativo.
Eu também não sabia te dizer até quando que nós vamos. O que aconteceu? Na próxima consulta, a paciente desistiu. Porque ela falou, não estou vendo nem melhora e nem a causa do meu problema. Já na TRE, é uma terapia de precisão, porque o mentor, ele conhece, ele não vai ficar perdendo tempo descortinando algo, porque ele já sabe a causa do problema do paciente. Então, é uma terapia objetiva, direta, que vai direto no ponto. Por isso que é uma terapia breve. Muito legal. Diferencia de outras modalidades de terapia nesse aspecto. Porque o mentor, ele sabe o que o paciente está preparado, o que o paciente ainda não está preparado para saber. Então, por isso que eu falo que o mentor é a figura-chave aqui nessa terapia. É muito diferente. Muito legal, Oswaldo, muito legal, Odair. Pena que a gente tem um tempo hoje meio curto aqui, né? Como eu falei, hoje a gente tem no máximo 1h20, e já está se aproximando desse tempo. E a gente vai fazer uma live aberta depois para as pessoas participarem, perguntarem se vocês permitirem isso, porque depois eu gostaria de pegar com vocês falarmos numa próxima live, um próximo momento, sobre as experiências, sobre o Odair falando exatamente mais dessa questão das experiências que ele teve pessoalmente contigo, sobre as experiências que ele começou a abordar também a respeito de como tudo isso pode ser integrado, como isso pode ser funcional. Não só, no caso, o Oswaldo também começar a falar de experiências dos 50 mil, né, você fez 50 mil regressões, quer dizer, contar os fatos mais expressivos, mostrar até onde o ser humano pode ir com tudo isso, até onde ele foi, até onde ele regressou, né, dessa experiência, porque tem experiências muito, muito doidas aí que vocês podem contar pra gente, né? Pode ser muito interessante pro pessoal também sentir que eles não estão sozinhos nessa, né? Então, Fred, eu queria muito convidá-los... Uma pequena... Sim. Não, só tem que ser breve mesmo, porque senão vai encerrar aqui e depois eu não tenho como a gente finalizar. Pode falar, Oswaldo, rapidamente. Ok. Eu estou ouvindo, pode falar. Sim, claro. A TR, só para finalizar aqui, a TR realmente ela é profunda, tá? Ela não se resume apenas na regressão de memória, ela propicia ao paciente experiências espirituais profundas, né? Então, a gente vai conversar isso com calma na outra live, com mais tempo, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso aberto, para o pessoal perguntar, para responder, acho que é legal isso, e é legal porque vocês também agora deram uma boa abrangência sobre a terapia, explicaram vários aspectos importantes, e eu só posso agradecer a vocês por estarem conosco nessa trilha de conhecimento, nesse novo aspecto, nessa nova vertente aí que agora as pessoas também têm a possibilidade de conhecerem, de se aprofundarem e também de se resolverem. E é um momento muito propício, porque todo mundo tem que se mergulhar cada vez mais profundamente para se autodescobrir e poder sair desse túnel escuro que muita gente está envolvido mesmo, né? Então, só posso agradecer ao Odair por isso, o Oswaldo por isso também. Então, eu, como falei, né, com os nossos momentos juntos, fui passando aqui o contato do Oswaldo, fui passando também o contato do Odair, para as pessoas que quiserem fazer contato. Deixei também bem claro aqui o nome do espaço, né, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais das terapias que tem lá. Tem o telefone e tal. E eu só posso agradecer vocês, então, pela possibilidade de estarmos juntos, então, tá bom, gente? Fiquem aí que eu vou encerrar aqui, mas a gente continua conversando, tá bom? Bom, obrigado então, pessoal. Mais uma vez estamos juntos aí e até o próximo Tocando o Culto, se Deus quiser.